Berlim, abril de 1945. Os últimos dias do Terceiro Reich. Alguns dos últimos combatentes do Führer eram adolescentes com menos de 15 anos. Seu único objetivo, proteger o bunker de Adolf Hitler, seu líder supremo. Contra os soviéticos, não tinham chance de vencer. Mas poucos anos antes, eles haviam jurado por suas vidas por Adolf Hitler. Eles cumpririam a promessa e iriam até o fim. Quem eram esses soldados crianças prontos para se sacrificarem por Hitler? Como o regime obteve sua lealdade incondicional? Algumas dessas crianças estão vivas até hoje. Nos pediam para jurar em nome do Führer, do povo e da nação. E, se necessário, sacrificarmos nossas vidas. Eles são os últimos que podem nos contar como foi crescer durante a era nazista. Um povo, um Führer, um Reich. Esses 3 slogans eram enfiados nas nossas cabeças, então não havia outro Führer. Só havia um Führer para nós. E ele era venerado como um deus. Como estes jovens foram parar na escuridão do nazismo? Eles eram o futuro do regime, seu exemplo e sua bucha de canhão. O último soldado infantil. Surgida nos anos de 1920, a Hitlerjugend, o movimento juvenil do Partido Nazista, servia Hitler com fanatismo. Depois que Hitler se tornou chanceler, a organização absorveu todos os jovens alemães. Desde cedo, eles recebiam treinamento militar e ideológico. Quando a Alemanha entrou em guerra, eles estavam prontos e dispostos a servir. Em 1943, a juventude hitlerista foi convocada para a Flak, a defesa antiaérea. Eles apontavam holofotes e canhões na direção dos bombardeiros aliados para proteger as cidades alemãs. Não havia aulas, por isso as crianças adoravam. É difícil descrever o meu entusiasmo. Um oficial da Luftwaffe foi à escola e anunciou que quem tivesse nascido em 1926 e 27 iria entrar para a Luftwaffe entre 10 e 15 de fevereiro de 1943 como assistente de defesa. Nós pulamos da cadeira e gritamos de alegria. O barulho era ensurdecedor. De repente, virávamos soldados, que era exatamente o que esperávamos. Pura alegria. A defesa antiaérea estava pronta. Os ingleses iriam chegar. Os bandidos ingleses do ar soltam suas bombas em nossas cidades e vilas. Eles não miram apenas nossa economia de guerra. Eles buscam enfraquecer a força do povo alemão por meio do assédio constante. Estávamos convencidos que a Alemanha estava conduzindo uma guerra defensiva. Então cumpríamos nosso dever com zelo extremo e nos esforçávamos ao máximo. Portando armas reais, vivendo perigosamente, a emoção era febril para muitos que finalmente lutavam como soldados, como homens, pelo Führer e pelo Reich. Dentre os 200.000 Flakhelfer estava o escritor Günter Grass e Josef Ratzinger, o futuro Papa Bento XVI. Uma vez, uma tarde, derrubamos 2 caças no espaço de meia hora. E foi uma sensação de triunfo. Eu tinha recebido a insígnia de combatentes da unidade antiaérea, algo que você ganha se tiver participado da destruição de 8 aviões. Se a conta estiver certa, participei da morte de cerca de 50 pessoas.
Quando eles caíam no chão, diante dos nossos olhos, depois que atirávamos neles, claro que dançávamos de alegria. Mas quando chegávamos perto e víamos o piloto todo enrugado, como um boneco de pano no fogo, isso nos abalava muito. Entre duas levas de ataques aéreos, os jovens soldados voltavam a ser quase crianças normais. Mas a superioridade aérea dos aliados lhes deixava pouca esperança de vitória ou sobrevivência. Exaustos pela falta de sono, ensurdecidos por não terem os ouvidos protegidos, na verdade, eles eram bucha de canhão. Ouvimos a sirene de ataque aéreo. Saímos dos alojamentos e fomos para o bosque ali perto. Eu estava com o meu amigo, Heinz Gruber, na beira do bosque. E a uns 200 metros de nós tinha um trem com vários vagões. Aí vieram uns caças e abriram buracos no trem todo, nos vagões cheios de produtos, que foram totalmente despedaçados. Meu amigo falou. Essa passou perto de novo, mas uma pedra pegou minhas costas. Ele me olhou e aí eu vi. Como eu posso descrever? Quando o olhar se distancia, eu pensei, o que está acontecendo? Aí ele se virou um pouco e eu vi as costas dele. Não tinha nada, só um buraco. Ele foi atingido por uma bala de 3/4 de polegada e nada poderia salvá-lo. Alguns amigos nossos não voltaram da guerra e essa, para muitos de nós, foi definitivamente a grande lição que nos fez pensar sobre o verdadeiro significado de tudo. Mas também foi por coisas como essa que o aspecto de aventura de guerra começou a acabar. É claro, depois disso, foi dureza o tempo todo, foi feio e patético. Os aliados bombardearam pesadamente a Alemanha. Sob o bombardeio, os jovens estavam vivendo um pesadelo acordados. Eles participavam de operações da Defesa Civil ajudando vítimas dos ataques aéreos. Nós tínhamos que recolher os cadáveres, quer dizer, pedaços deles, e colocá-los em caminhões. E era um massacre indescritível. Num prédio que tinha se incendiado e já tinha caído parcialmente, tinha uma mulher cujo braço, o antebraço, estava preso sob uma viga de aço. Primeiro, nós tentamos erguer a viga, mas aquilo era humanamente impossível, sabe? Nós não conseguimos erguer. O encarregado, o que dava ordens, um civil disse, vão pegar uma serra, um serrote. Então nós tivemos a ideia de pegar um torniquete. E então eu amarrei no alto do braço dela e eu tive que firmar o torniquete. Aí então aconteceu o mais improvável. Ele cerrou o braço dela, conseguimos tirá-la, mas logo depois disso o prédio desabou inteiro. Ela teria morrido. Dessa forma, ela sobreviveu. Mas o som do serrote num braço humano, isso é inesquecível. A maior parte dessas imagens não era exibida. Era importante não diminuir o moral da população. A derrota não parou a propaganda. Pelo contrário, ela ficou pior. Vocês querem
Vocês querem que ela seja mais completa e radical do que podemos imaginar? A juventude hitlerista é voluntária na guerra. Após treinamento pré-militar nos acampamentos do exército, algumas das crianças mais velhas da juventude hitlerista foram servir como voluntárias na Waffen-SS. Convocação! A propaganda do regime acertou em cheio. No outono de 1943, 16 mil jovens da classe de 1926 entraram para as fileiras de uma nova divisão blindada da Waffen-SS. Criada pelo líder da SS, Heinrich Himmler, a 12ª Divisão Panzer da SS foi batizada de Hitlerjugend. Eles tinham 16 e 17 anos, adolescentes que ainda não tinham o direito de fumar e beber, mas tinham o direito de matar. O regime contava com sua audácia e imprudência diante do perigo. Joseph Goebbels proclamou: o inimigo agora deve saber que mesmo para nossas crianças não há outra opção a não ser lutar até o fim. Deixando a Bélgica, onde estivera treinando, a 12ª Divisão Panzer da Juventude foi para a Normandia. Em maio de 1944, a região não era considerada estratégica pela liderança da Wehrmacht, porque a invasão aliada era esperada em Pas-de-Calais. Em 6 de junho de 1944 foi lançada a Operação Overlord. Os aliados desembarcaram na Normandia. Este ataque não causou necessariamente pânico. Quando chegou a informação sobre o desembarque, fizemos a maior festa na unidade. Porque pensamos, finalmente eles vão parar de nos atacar apenas pelo céu. Também vão nos atacar por terra. E assim nós poderemos derrotá-los. No dia seguinte ao dia D, a divisão Hitlerjugend foi mandada para Cannes, um importante objetivo aliado. A cidade deveria cair em 24 horas. Para os adolescentes, foi um batismo de fogo. A agressividade deles iria transformar essas 24 horas em 6 semanas de inferno para as tropas aliadas. A divisão deteve a ofensiva inglesa e canadense diante dos portões da cidade. A juventude hitlerista fez muitos prisioneiros. Câmeras alemãs filmaram os últimos momentos dos soldados condenados a morrer. À medida que os jovens soldados, sob o comando de Kurt Meyer, executavam seus prisioneiros de guerra às dúzias. Na abadia de Ardennes, a oeste de Cannes, 18 soldados aliados foram assassinados. No pátio do castelo d'Hautrerie, 45 soldados canadenses foram executados. No total, a divisão Hitlerjugend da SS matou mais de 150 prisioneiros de guerra. As crianças do Terceiro Reich haviam se tornado criminosas de guerra. O pessoal jovem era fanático. Eles eram mais fanáticos que os pais. Estavam prontos para morrer por Hitler. Eles teriam corrido e pulado pela janela. Tinha que ter cuidado com eles, mais que com os adultos. Eles entraram numa loucura. Fariam qualquer coisa. Eram totalmente submissos a Hitler. Eram tão submissos que fariam qualquer coisa.
Crimes de guerra, massacres, atos de violência. Os anos de doutrinação tinham compensado. Os aliados logo identificaram a 12ª Divisão Hitlerjugend, que apelidaram de Divisão Bebê. Sua imprudência e barbárie faziam deles um inimigo formidável. Os jovens em suas fileiras eram máquinas de guerra impiedosas. Eles não hesitavam em sacrificar suas vidas. Apesar do barbarismo que demonstravam, o regime os louvava. A vitrine do Reich era pintada de cores suaves. Mas a realidade era bem diferente. Os desembarques tinham ido bem. A Wehrmacht perdera a Batalha da Normandia. Centenas de milhares de soldados foram capturados. Entre eles, dezenas de milhares de jovens. Antes, eles saudavam com um braço. Mas agora, se rendiam com ambas as mãos. Essas derrotas não impediram a juventude hitlerista de continuar a luta em outras frentes. Ainda me lembro claramente de uma discussão com o meu amigo Hans Keller. Nós dizíamos, aparentemente não está caindo no leste, mas também no oeste, não é? Sim. Mas daí a perder a guerra... Isto estava fora de questão. Convencidos de que eram o último recurso do Reich, voluntários jovens inundaram as unidades de combate, de bom grado ou não. A juventude hitlerista decidiu se agrupar atrás do Führer e do Reich. Agora participa voluntariamente da guerra. Foi durante uma cerimônia em um local histórico que o número de voluntários de 16 anos foi apresentado ao Führer. Senhor! Prússia Oriental! Presente! 9.482 voluntários da juventude hitlerista para ir para a guerra! Era uma ordem. Como no exército, você não podia falar. Eu não vou. Meu pai seria levado para um campo ou a minha mãe seria punida. Era assim na época. Éramos obrigados a ir e quem não era voluntário tinha até a cabeça raspada. Hoje eu comunico a vocês que entre a juventude hitlerista nascida em 1928, 70% são voluntários para servir a pátria. O espírito proativo desses jovens será vital para o moral das tropas em combate. A chegada ao fronte desses jovens recrutas não levantou o moral dos soldados. Eles eram céticos quanto sua aptidão para a luta. Diziam que éramos loucos. De início, todos riram quando chegamos. Devo dizer que a maioria estava lutando há muito tempo. E todos estavam feridos de alguma forma. Eles nos deram um sermão e perguntaram o que achávamos que podíamos fazer. Eles disseram, vocês não veem. Será que vocês não veem mesmo que está tudo indo por água abaixo? E afinal, por que se apresentaram para vir? O mito de uma guerra heróica e vitoriosa deu lugar à realidade. Os soldados jovens não conseguiram deter o avanço aliado. Eu fui com 4 amigos. Eram amigos mesmo. Não apenas soldados. E desses amigos, no espaço de 2 ou 3 semanas, 3 caíram. Então foi difícil. Nesse ponto, claro que sentíamos que éramos bucha de canhão. Tínhamos aprendido a lutar pelo país até a morte. E levamos isso muito a sério. E era o que queríamos fazer. Mergulhamos na loucura como que drogados. Homens cegos. Fosse na Batalha do Bulge,
ou na frente oriental, a juventude hitlerista marchava para a batalha. Eles não tinham escolha. A rendição era proibida. Pelotões fuzilavam desertores. O Führer recebeu o líder da juventude hitlerista, Axmann, e uma delegação de 20 jovens que sobressaíram com distinção e foram condecorados com a Cruz de Ferro. Em 20 de março de 1945, Adolf Hitler fez sua última aparição no noticiário e parabenizou a juventude hitlerista que ele mandara para o matadouro. Hitler disse a eles: sua luta agora é uma experiência vital. Ser ou não ser, essa é a alternativa do povo alemão. Estou certo que, apesar de nossas provações, a vitória será nossa, já que ela virá graças a vocês, nossos jovens, acima de tudo. Entre esses últimos combatentes havia crianças muito jovens, como Alfred Check, de 12 anos. Ou Wilhelm Hübner, 16 anos, mas que parece mais moço na entrevista da época. Quando os russos se aproximaram de nós, foi então que eu tomei a decisão de me apresentar como um voluntário. Minha missão era levar mensagens aos vários postos de combate. Com frequência, também levei lançadores de foguetes e provisões para o fronte. Hitler não era mais capaz de controlar seus gestos e sofria do que parecia ser a doença de Parkinson. Aos 56 anos, ele parecia um velho e não demonstrava remorso. Hitler e o seu grupo tinham perdido todo o senso de realidade. Ele não se importava com o que acontecia aos alemães. Hitler até dizia: se o povo alemão morrer, é o único responsável. Era de fato uma gangue de bandidos. Não tem outro modo de dizer. As cidades alemãs merecem ser destruídas. Eles são covardes demais, o povo me abandonou, era o que aquele idiota dizia. As cidades alemãs devem ser destruídas. Eles são covardes demais. O povo me abandonou, era o que ele dizia, o idiota. Em abril de 45, um mês antes da capitulação, a máquina continuava a operar. Soldados, crianças ainda eram enviados para a batalha. Nas cidades, cartazes convocavam a população a defender sua cidade. Até crianças de 10 anos eram convocadas. Tínhamos sido examinados em 4 de abril de 1945. Alguns da minha classe foram considerados aptos. Recebemos uniformes de camuflagem da Waffen-SS. As mangas e as pernas das minhas calças tiveram que ser encurtadas, porque eu media 1,58 m. Por isso achamos que não havia uniformes de camuflagem para baixinhos. Em 16 de abril, começou a barragem de artilharia mais pesada da guerra. – 1.236.000 cápsulas foram disparadas pelos exércitos soviéticos. 100.000 toneladas de aço choveram sobre os alemães. Em 25 de abril, o Exército Vermelho entrou em Berlim. Não importa onde estivessem, os jovens soldados, de repente, viram que poderiam morrer. Era uma questão de sobrevivência, sabe? Nós atirávamos na direção que achávamos que o inimigo viria. Nós simplesmente atirávamos com base no lema: atenção à frente. Como crianças brincando de jogar pedra, só que para nós eram granadas. Então eu lançava granadas e esperava ficar vivo. Fomos cercados 7 vezes. E dessas 7 vezes que fomos cercados, nós escapamos as 7 vezes. Mas, infelizmente, 9 dos meus colegas perderam a vida. As pessoas caíam feito moscas.
Para nós, agora estava claro que só queríamos salvar a nossa pele. Em abril de 1945, enfrentando o Exército Vermelho, a juventude hitlerista não tinha opção a não ser defender o Reich. Suportamos todo o peso dos ataques. Meu amigo morreu e eu estava caído. Meus sapatos tinham sido arrancados dos meus pés. E aí eu fui para a trincheira, antes da próxima onda. Da próxima onda de ataque, antes das próximas bombas. Mas a trincheira foi atingida e eu fiquei enterrado. Ao meu lado estava um amigo meu, um soldado ferido. E ele me dizia, me ajude, Alphonse. Mas o líder estava adiante. O líder estava atrás dele. E vendo que eu estava querendo ajudá-lo a sair do buraco, ele gritou, quero que fique no buraco. E isso, digamos que salvou a minha vida. Porque quando as bombas caíam, digamos que você não podia sair do buraco. E eu soube depois, bem depois, que o meu amigo tinha morrido. Nem dá para imaginar, foi a pior coisa que eu já vivi na minha vida. E foi quando eu comecei a pensar, quem precisa dessa guerra? Foi quando eu entendi o que era uma guerra. Foi quando eu tinha 17 anos de idade. Só tinha 17 anos. Muitas dessas crianças perderam a cabeça. Algumas não tinham querido perder a guerra, mas agora queriam sair da guerra. Equipada com armas leves, a juventude hitlerista atacava os tanques de 18 exércitos soviéticos. Os soldados do Exército Vermelho os abatiam como ratos. Enquanto os jovens eram dizimados, Adolf Hitler estava abrigado em seu bunker, 7 metros abaixo do chão. Na superfície, em cada metro quadrado, havia uma emboscada, um tiroteio ou combate cara a cara. E de repente eu dei de cara com os russos. Eles atiraram em mim com uma submetralhadora. Mas eu sobrevivi porque consegui me esconder atrás dos escombros. Eu podia rastejar, dar uns passos adiante. Fomos treinados para resistir. Apesar de um pulmão perfurado, eu ainda conseguia respirar. Um pouco e com dificuldade. Meu braço esquerdo estava pendurado, mas o direito estava intacto, e aí eu tinha um Tigre Real funcionando. Eram os maiores tanques alemães. Atrás de mim tinha uma grua de reboque. Aí então, naquele desespero, eu me agarrei nela com a minha mão direita. E então eu fui arrastado pelo tanque. Ele me levou alguns quilômetros até parar numa espécie de projeto residencial na floresta. Os soviéticos estavam pela cidade toda. Eles apontaram seus canhões para a ponte Pischerdorf, guardada por 600 soldados jovens. Foi um massacre. A maioria não sobreviveu. Em 30 de abril, os soviéticos lançaram um ataque ao Reichstag. O ditador que decidira ficar em Berlim cometeu suicídio com uma bala na cabeça. A juventude hitlerista, que se considerava filha do Führer, subitamente ficou órfã. E eu vou dizer mais ou menos como eu disse naquela época. Morreu um herói, nada mais. É claro, um herói entre aspas. Este foi um dos fenômenos mais curiosos na história da Alemanha, naqueles anos. Ao meio-dia ainda obedeceríamos qualquer ordem do Führer, mas a 1h da tarde tinha acabado tudo. Como isso era possível? Eu não fazia a menor ideia. Foi como um despertar, como acordar de uma ressaca. Quando Hitler morreu, eu fiquei muito triste. Muito desolado, e num bloco eu escrevi em 1º de maio de 1945. O Führer está morto.
O que acontecerá agora? Solomon Perel era um jovem judeu alemão. Ele ocultou sua identidade para não ser exterminado. Tido como um rapaz de origem alemã, ele ficou integrado por 3 anos como um membro jovem do partido. Talvez você pense que esse jovem judeu Solomon ficou encantado. Não. Minha reação foi atenuada. Na verdade, recebi a notícia assim: o Führer está morto. Tudo está arruinado. Mas ao mesmo tempo pensei: talvez eu saia do perigo. Em maio de 1945, a rendição incondicional foi assinada pelos últimos altos dignitários do Terceiro Reich nos subúrbios de Berlim. A juventude hitlerista, que fora atraída pela perspectiva de poder e glória, não colheu mais que o horror da guerra e a derrota. Eu fui falar com o capitão, o informei e disse: "Mas, capitão, isso é impossível. A Alemanha não pode se render assim." Com isso, o capitão pôs a mão no meu ombro e falou: "Sabe, rapaz, a verdade às vezes pede mais coragem do que mentiras." Aí então eu entendi. Eu entendi que tudo havia terminado e eu chorei feito um bebê. E muitos dos soldados, particularmente os mais velhos, diziam: "Que sorte que este caos acabou de uma vez." A Europa estava exaurida pela guerra. Enquanto os aliados dividiam a Alemanha, milhões de refugiados tentavam voltar a seus países. Entre eles, Hans Munchenberg, ferido, precisava de cuidados e omitiu a verdade. Ele ocultou o fato de que era um soldado e foi aceito pela população. Eu cheguei de noite numa vila e lá havia um homem de cabelo branco que me abordou e falou: "Meu amigo, tem toque de recolher. Você não poderia estar na rua agora." Depois ele me falou: "Muito bem, fique conosco." Então, quando eu fui com ele, eu fiquei apavorado porque ninguém falava alemão. Eram poloneses. Ele me levou até um quarto e nesse quarto tinham só 2 camas de metal. Nessas camas tinham 2 homens com as cabeças raspadas usando roupa listrada. Então, os 2 ex-prisioneiros de campo de concentração dormiram na mesma cama, para eu poder dormir sozinho na outra cama. Imaginem só porque eu menti. Eu consegui uma cama e ali estavam 2 prisioneiros. Onde estava a verdade? Onde estava a mentira? E naquela noite eu entendi que foram muitas mentiras. Para a juventude hitlerista, a queda do Reich não constituiu necessariamente uma libertação. Milhares de jovens foram detidos pelos aliados em imensos campos de prisioneiros de guerra. Os aliados estavam cientes de que abrigavam uma geração de alemães educados e condicionados por Hitler. Alguns ainda eram nazistas. Os vencedores tinham que pensar no futuro. Era a vez deles de atrair esta juventude perdida e parcialmente sacrificada. E assim começou um longo período de reeducação para esta nova geração, tanto nas escolas quanto nos campos de prisioneiros. Escola do Exército dos Estados Unidos treina ex-soldados alemães. Prisioneiros alemães frequentam aulas especiais para adaptação à liderança e ao país.
A Gestapo que conheciam acabou, juntamente com outras instituições fascistas, na reconstrução da Alemanha. As crianças de Hitler descobriram um novo mundo e uma palavra nova: democracia. Para convertê-las, os vencedores exibiam filmes. O cinema, antes usado para doutrinar, foi usado pelos aliados para confrontar o povo alemão com os crimes nazistas. Tivemos que ver filmes de Auschwitz. Horror atrás de horror. Não conseguia superar aquilo, porque eram montanhas de cadáveres ali. Era terrível. Eu não entendia mais o mundo. Os campos de concentração existiam mesmo. Nós sabíamos disso há muito tempo, mas quanto ao que acontecia mesmo lá, nunca tivemos nenhuma informação confiável. De início, eu não acreditei. Pensei que fosse propaganda que estavam exibindo para mostrar como éramos uma espécie de desgraça. Para convencer os mais reticentes, os aliados também recorreram a visitas aos campos da morte. Ficamos chocados porque alemães fizeram isso e depois todos nós ouvimos os primeiros testemunhos, como um povo que tinha Goethe, e Schiller e tantos outros na sua história pôde fazer uma coisa assim. Nessa hora sentimos vergonha. Foi um horror alemães terem feito tal coisa. Vai pesar em nossa história para sempre, para sempre. A partir dali, eu fiquei com muita vergonha. Tanta vergonha que nunca me atrevi a falar nisso. E nunca contei a ninguém que eu fui da SS. Eu tinha vergonha. E até hoje, tenho muita vergonha. À medida que a Alemanha se recompunha, os jovens da juventude hitlerista que estavam presos voltavam para casa, às vezes após longos anos de prisão. Alfons Rutschner foi libertado após 3 anos e meio de detenção na União Soviética. Os russos sempre diziam, escorro da mói, escorro da mói, escorro da mói. Que significa, em casa logo, em casa logo. E nós falamos, tá, até parece. E aí um dia, vocês vão para casa, foi só isso. E eu não consigo descrever, na estação de trens tinha até uma orquestra, acredite, para se despedir de todos nós. E como eu era muito jovem, um menino, uma mulher russa me segurou pela manga e quando estávamos nos despedindo, ela me disse meio em russo, e nem sei se meio em alemão ou meio em russo, mas ela disse, filho, volte, mas volte sem armas. Depois de muitos anos em Minas Belgas, Wilhelm Kuyper encontrou sua família. Eles ficaram surpresos. Minha mãe não conseguia falar, ela não largava a minha mão, ela não falou nada. Apenas me tocava. E aquilo foi comovente. Mas ela estava surpresa, porque, naturalmente, o meu retorno não foi avisado. Ela não me via há 4 anos e, de repente, estava eu à sua frente. Meu pai estava no hospital e ele me disse, Willie, a coisa mais importante é que nossa família saiu da guerra ilesa. Solomon Perel é um dos poucos sobreviventes de sua família. O jovem judeu, educado como nazista por 4 anos, quase esqueceu sua própria identidade. Depois da guerra, eu voltei para Brunswick. Vi uma pessoa
se aproximando com o uniforme listado dos prisioneiros e... De repente, eu vi a estrela amarela de judeu no peito dele, com a palavra judeu. Perguntei a ele, com licença, você é judeu? Ele me ignorou completamente, porque para ele, certamente, eu não era judeu. Ele devia estar pensando que esperava algo dele. E me deixou lá parado e seguiu em frente. Fiquei muito magoado e depois fui até ele e o enfrentei. E nessa hora, de novo, quase milagrosamente, lembrei das duas palavras com as quais começam as orações mais sagradas judaicas, Shema Israel. E então pressenti que ele acreditou em mim e eu o abracei. Foi quando eu falei meu nome verdadeiro pela primeira vez, quando comecei o processo de voltar a ser Célio, o judeu. Na nova Alemanha em construção, muitos entenderam que o regime lhes roubara a juventude. Mas, mesmo após todos estes anos, uma pergunta ainda os assombra. Como é que foi possível nós termos seguido aquele fanfarrão? Atualmente, todo aquele clamor é simplesmente repulsivo. Quando eu tinha 10 anos, o Terceiro Reich existia há 8 anos. Não conhecíamos nada além do Terceiro Reich. Não conhecíamos nada. Nada além do Terceiro Reich. Não conhecíamos nada. Em seus anos crepusculares, alguns desses soldados sentem que têm uma missão. Sua sobrevivência deve ter significado. Eles querem contar sua história. Um dia, eu estava numa escola e fui um dia ou 2 antes das férias escolares. Claro, os alunos não estavam muito interessados. É compreensível, todos queriam sair de férias, não ficar ouvindo aquilo. Então eu disse a eles, você era uma imigrante, disse a ela. Eu teria matado você. Não tem interesse em saber por que eu teria feito isso? E ela me olhou de olhos arregalados. Então falamos sobre o assunto. É meu dever, é a única coisa que ainda posso fazer. Contribuir para que nunca mais aconteça aquilo. Também vou às escolas com uma judia que ficou aqui e que se escondeu. Nós falamos juntos e é bom, é muito maravilhoso. E esta é a minha maneira de redimir, pois o que aconteceu naquela época foi algo que eu ainda não superei. Se pudermos deixar os jovens da Alemanha apaixonados pela paz como fomos apaixonados pela guerra no passado, então viveremos em paz na Europa para sempre. As pessoas sempre reclamam da democracia. E eu digo a elas, vejam isto e isto. Pense no Terceiro Reich. Uma democracia problemática ainda é melhor do que um Estado totalitário.